Meu pai falou assim, ó, futebol é para quem tem garra. Mas, naquele momento, aí eu não queria ser Pelé. Eu não gostava, eu não queria. Estava pedindo, meu Deus, essa para mim é a última Copa, eu me preparo para a última Copa do Mundo. At this moment, the Brazilian state coming. E eu ficava engraxando o sapato, limpando o sapato, para ajudar minha família. Você sonhou que algum dia seria um jogador de futebol famoso? Não. Porque essa base que eu estudo hoje... Sim, começando agora, direto dos estúdios Dom Diego Armando Maradona, mais um podcast do Armário da Bola. Dessa vez estamos de volta das férias, primeiro programa nosso em gravação regular. Até agora a gente estava gravando, já tinha gravado em janeiro e fevereiro ali para publicar, e estamos de volta aqui para falar do rei. Não vamos falar do Falcão, o rei do Brega, nem do Roberto Carlos, o rei da Globo, muito menos de Michael Jackson, o rei do... Au! O assunto de hoje é o nosso rei, o rei do futebol, o Pelé, maior jogador de todos os tempos. A gente sabe que muita gente fez um programa sobre o documentário dele, que a Netflix lançou, e talvez seja um pouco repetitivo, mas, porém, todavia, entretanto, contudo, quando lança o filme da Marvel, todo podcast fala do filme da Marvel. Então vai lançar um filme do Pelé, a gente vai fazer um podcast do Pelé também. E não gostou? Vai lá no picpay.me/armário-da-bola, gasta dinheiro pra xingar a gente pagando. E aí você pode definir o que a gente vai falar e o que a gente não vai falar. Bota 5 mil lá, aí tu define a nossa pauta. Exatamente. Tem lá a opção, 5 mil. Quem botar, botou. Meu nome é Gustavo Angeléias e eu estou aqui, como sempre, com ele, Chico Freire, o homem das camisas. Chico, seu boa noite, entenda? Boa noite aqui a nossos ouvintes e nossas ouvintas. Amigos e amigas do Armário da Bola, ouvintes gender neutral, não preciso repetir. Então, alô galera, queria falar que antes de você começar a ouvir esse podcast, era melhor você ter ido ver o filme do Pelé. O Chaves já dizia isso lá naquela época, né? Sabe lá quando que o Chaves foi gravado? Na Idade da Pedra. 1923, eu acho. Eu achei curioso, hoje a gente, né, aqui no estúdio Dom Diego Armando Maradona, falando sobre o Pelé. E qual estúdio foi maior? Fica aí no ar. Estamos chegando aqui para dar nossa opinião, nosso pitaco sobre o excelente documentário que a Netflix produziu sobre o maior atleta de todos os tempos, Edson Arantes do Nascimento. O Pelé. Não, essa lenda, né, cara? Você conhece essa história sobre a mãe do Pelé? Lá vem. Ela passou a gestação toda falando que o nome dele ia ser Edson. E aí, quando ele nasceu, o médico perguntou qual é o nome dele. Aí ela falou, Pelé. Aí ele, não era Edson? Ela falou, Edson era antes do nascimento. Complicado. Depois chama a vinheta. Calma. Vai ser muito adequada a vinheta, o cara falando que esse programa é uma porra agora nesse momento. Calma, antes da vinheta, a gente tem que lembrar que esse programa não vai ser sobre a carreira do Pelé. Um dia a gente vai fazer um programa, da série 10, obviamente, sobre o Pelé, que a gente vai falar da carreira, vai ser o programa 10 da série 10, que ele é o 10 dos 10. Vai ser o 100, né? O programa 100 a gente vai fazer... Chegar lá. A gente vai chegar lá, a gente faz especial sobre o Pelé. Vamos ter que lembrar disso, vai ser importante. Cobra a gente. Mas a gente vai falar sobre o documentário. A gente também tem que lembrar que vocês podem nos ajudar nos seguindo nas redes sociais, @Armário da Bola no Twitter e no Instagram, facebook.com/Armário da Bola, youtube.com/Armário da Bola. Segue a gente lá, divulga, ajuda a gente a ser conhecido. A gente tem que agradecer que nessa segunda temporada a gente lançou nosso financiamento coletivo e os programas anteriores já estavam gravados, a gente não teve tempo de agradecer pessoalmente aos nossos assinantes. A gente tem que agradecer muito ao Jojo, nosso grande amigo que assinou a gente, nosso primeiro assinante. Nosso pioneiro. Diretamente de Mato Grosso do Sul. Do Rio Grande do Sul também. A Gabriela assinou a gente também, te agradece. E temos que agradecer ao Thiago Jedi. Eu não vou falar o sobrenome dele, porque se o cara é Jedi, eu não vou pisar nesse caso, entendeu? Ele esconde o sobrenome dele e ele tá certo. Então é o Thiago Jedi.
de São Paulo. Eu suponho que seja ele, Eu inclusive. quero botar o dedo na ferida aqui. A gente não tem nenhum assinante do Rio de Janeiro. Isso A gente é um aqui absurdo. sediado, a gente fez uma porra Não, de uma a gente- série no PicPay. falando de futebol de carioca aqui. Pô, aí, Rio de Janeiro, porra, caralho, não fode. Eu queria. É bom a gente falar pra galera que não é do Rio, que isso aqui no Rio quer dizer, pô, galera, Vamos colaborar. ajuda. Isso aqui, traduzindo do carioquês, isso não é nenhuma. Quer dizer, vamos dar uma ofensa. moral. Não quer. Mais um recado também, o último recadinho antes da vinheta, a gente teve participações do Armário da Bola em outros podcasts. Eu estive lá no glorioso Café Belgrado Sport Show, que é a vinheta do pessoal lá das organizações Café Belgrado. E se você quiser ouvir, foi uma live, mas entrou como podcast no feed do Pingado, que é um podcast que eles têm. Então se você quiser procurar lá, Café Belgrado Sport Show, eu falei lá 5, 10 minutinhos rapidinho sobre vergonhas do Flamengo. Então foi muito. Falei muita coisa. Nem começou, né? Eu queria mandar um abração também pro nossos amigos Mate Matos, que participei do podcast dele, foi Mal Brisei. Um podcast muito curioso, que eu falei sobre futebol de uma forma geral e como é trabalhar com futebol. E a gente encerrou ponderando como seria uma briga entre cachorros coloridos. Era o Clifford, o cão gigante, contra o Floquinho e o cachorro da Patrulha Canina, que eu esqueci o nome, que ele tem ferramentas. Eu queria mandar um abraço também pro Arthurzão e pro Bruno, do Visitantes Esporte Clube, que também a gente fez. É um programa muito legal. Vale pesquisar aí, galera. Visitantes SC, que é um podcast um pouco mais sério do que o Foi Mal Brisei, mas que tem pautas muito legais falando sobre esporte, né? Os caras, eu acho que esse é o grande gancho deles, né? Eles fizeram um episódio muito legal sobre ídolos de barro, né? Aqueles caras que são ídolos dentro de campo e depois fazem merda. E aí, como é que a gente fica? E eu participei também falando sobre trabalhar com futebol, né? Bastidores da vida de quem trabalha com futebol. Então fica um abraço aí pro Mate, pro Arthurzão, pro Bruno. Galera que tá escutando aqui Armário da Bola, chega lá, Foi Mal Brisei e Visitante Esporte Clube. E quem tem podcast, convida a gente. A gente é Chama arroz aí, de festa, chama aí. irmão. A gente Só chamar que a gente vai. Chama pra uma boca livre, né? Um open bar. Um petit comitê ali e a gente tá indo. Porra. E vamos pra vinheta. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vidro de vidro? Sabia não? Não sei o que aconteceu. Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando. E aí, né? Eis que em pleno ano do Senhor de 2021... Ano da graça. Ano da graça, a Netflix resolve lançar um documentário sobre o Pelé. O brasileiro que adora uma piada ficou feliz da vida porque a possibilidade de fazer a piada que era melhor e ver o filme do Pelé. Não é o primeiro filme do Pelé, não. O Pelé já tem uma série de filmes série de aí. filmes. Eu acho que vale a pena a gente começar esse episódio falando da filmografia do Pelé. Ele tem... Duas pepitas de ouro sobre o... 3 pepitas de ouro que a gente tem pra compartilhar sobre o Pelé, né? Ele lutando contra os nazistas. Eu não tô ligado. Não, que ele faz o filme com... Eu não lembro se é o Stallone ou se é o Schwarzenegger. Ah, é Que ele verdade. joga, é ele e o verdade. Gordon Banks, tem ele e uns 2, 3 caras tem muito razão. fodas de futebol. Nossa, pode crer. E um bombadão desse do cinema, que eles jogam contra os nazistas, tá ligado? O Pelé pega pênalti, tem o Pelé dos Trapalhões. Ele tem muitas participações em Porno Chanchada também. A famosa não cena... é o Jô Soares. Que ele dá uma lambreta numa arma, aponta pra mulher, a mulher fala, você é o Pelé? E ele fala, não. Preciso falar um instantinho com você. Deu fora, eu não falo com estranhos. É a polícia, sua vigarice. O senhor está enganado. Quer ver meus documentos? Desta vez você não vai botar a mãozinha aí dentro, não. Passa lá pra cá, vai! Ai. Você é o Pelé? Não. Eu sou o Jô Soares, sua piranha. Apesar da grosseria, é muito engraçado um pouco essa gratuito. cena. Um pouco gratuito, o machismo aí explícito, mas Nos anos 80 era assim, valia né? tudo, né? Porno Chanchada valia tudo. Ele participou do filme com os Trapalhões, que tem- ele pega um pênalti. ele pega um pé. E finalmente, nesse século, a gente teve o filme do Pelé Eterno. A gente vai chegar lá, Vai chegar lá? Vai Tá chegar bom. lá. Pra gente, a gente tá falando disso como piada, mas meio que dá a noção do que é o Pelé pra gente, né? A gente que nasceu 20 anos depois dele parar de jogar bola, é difícil pra gente falar do Pelé. A gente tem tanto o privilégio que o distanciamento histórico nos permite, mas tem as desvantagens que o distanciamento histórico nos traz. E isso sempre atrapalha um pouco no entendimento de um fenômeno como um todo. E nesses casos, os jogadores de muitas décadas atrás ainda tem ausência de filmagens, né? Tem poucas imagens dos grandes momentos do Pelé.
muitos dos principais gols dele, ou não tinha ninguém filmando durante o jogo, ou simplesmente as imagens se perderam no tempo. Quando o Pelé começou, né, cara, tava começando a ter imagem, assim, até profissional, não é nenhuma, assim, não falou nem em questão de torcedor fazer imagem, mas até pra grande emissora, até pra quem tinha esse meio de produção, era uma parada muito inicial ainda, né? O Pelé a fazia TV sucesso, no Brasil chega no começo, na metade da década de 50 e o Pelé começa a jogar em 58. Então, assim, realmente, ele começa junto com o começo da televisão e realmente não tinha imagem de muita coisa que ele fez. Por causa disso, torna-se muito mais importante a gente ter essas obras, esses documentários e esses filmes que resgatam esses grandes nomes e apresentam para as novas gerações. Eu lembro muito bem, em 2004, quando lançou o Pelé Eterno, o meu pai chegou para mim e falou assim, meu pai que nem é tão ligado em futebol assim, eu já contei aqui que eu comecei a gostar de futebol por causa da minha mãe, da família da minha mãe. Meu pai virou para mim e falou, você tá começando a gostar de futebol agora. 2004 foi o ano que eu realmente me apaixonei por futebol, comecei a assistir que nem um viciadinho. E aí meu pai falou, cara, você tá começando a gostar de futebol agora, eu vou te levar no cinema pra você ver esse filme. A gente foi lá no Botafogo Pré-Shopping assistir, ele falou, cara, você vai ver o que é futebol de verdade. E aí eu acho engraçado a gente também pensar nessa oposição entre futebol de verdade e futebol atual, que não é de hoje, é muito antiga, todo mundo ouviu que a geração anterior é melhor. A geração do Pelé, os caras falavam que o Leônidas era o brabo. Exatamente, a geração do Zico, todo mundo falava que o Pelé era melhor, a geração da década de 90, o Zico era melhor, todo mundo cresce com esse papo. Os termos, pra mim, odiosos, raiz e Nutella, futebol moderno, que são temas que um dia a gente vai discutir aqui em outro episódio, mas todas as gerações que cresceram sem ter o privilégio de ver o Pelé tiveram que ouvir dos mais velhos que aquilo era futebol. E essa é a importância desses documentários que permitem que a gente consiga entender mais os fenômenos e se deliciar com aquilo que a data de nascimento privou da gente. E eu acho que a importância desse documentário de agora do Pelé até é oferecer a visão do Pelé sobre os fatos. Um cara que por muito tempo se negou em dar a visão honesta dele sobre os fatos. A gente pegou o Pelé Eterno para dar uma... A gente deu uma olhada rápida, a gente não assistiu inteiro, mas para fazer uma comparação. E de cara, assim, o que dá pra gente perceber é que o Pelé Eterno, ele é muito mais adjetivado. E em alguns momentos ele parece até um informe publicitário do Pelé, vendendo o Pelé. Tem narrações dele, de textos que claramente estão sendo escritos para ele falar, e fala muito dos feitos dele e tal. E o atual, ele deixa as conclusões mais para quem está assistindo e parece tratar o tema com mais naturalidade, apesar de expressar a visão do Pelé sobre as situações. É sempre a visão do Pelé, mas tem um confronto ali, ainda que nem sempre com a pressão que talvez a gente gostaria de ver. É um documentário que confronta o Pelé com as grandes contradições da vida dele, mas sem fazer muita pressão e fala daquilo sem entrar muito a fundo. Às vezes o olhar do Pelé, a forma como ele recebe a pergunta é mais significativo do que o que ele fala em si. Mais um comentário sobre o Pelé Eterno, que é uma visão muito mais pessoal e até condescendente sobre a carreira do Pelé. Fala muito dos grandes feitos, tem muita dramatização e reconstrução dos grandes gols e tal, fala muito mais do Santos e não expressa tanto o lado histórico do Pelé, o lado da negritude do Pelé, várias coisas que o documentário de 2021 explora, o Pelé Eterno deixa de fora. Não, antes da gente entrar um pouco, eu queria fazer uma ponderação sobre o Pelé Eterno. Antes de eu ponderar a sério, eu queria lembrar que o Pelé Eterno, quem interpreta o Pelé é o jogador Toró, que na época era da base do Fluminense e ganhou esse apelido porque era chuva de gols. É verdade. Porém, sob a égide de Papai Joel, ele virou volante, batedor no Mengão. O Pelé Eterno, ele é muito raso nas coisas. Eu acho que ele é uma visão mais abrangente sobre a vida do Pelé, de forma geral. O filme da Netflix, o documentário, ele já é mais focado nessa relação do Pelé com a Copa do Mundo, assim. Eu acho que o grande foco do documentário é esse. Ele não fala... Claro, ele conta o Pelé nascendo, o Pelé crescendo. Aquela história que o pai dele viu a Copa de 50 e ele prometeu que ia ganhar uma Copa, que tem que ter e tal. Exatamente. Mas ele passa raso sobre isso, né? Ele nem entra Santos, muito. Ele fala pouco, cara.
Até o Santos ele fala pouco, assim. O grande foco do documentário é a relação do Pelé com a seleção e com as Copas do Mundo. Até por isso dá pra entrar melhor nos temas. São ali 2 décadas da vida do Pelé, uma década, né? 10, 15 anos da vida do Pelé, mais focados, de 58 até 70, mais ou menos. E é importante também a gente falar que o documentário ele é dirigido por 2 ingleses. E eu tenho uma impressão que eu apostaria 20 centavos nela, de que a ideia do documentário é realmente apresentar o Pelé pro mundo, né? Eles têm algumas partes bastante didáticas sobre a história do Brasil, coisas que, assim, talvez se fosse um documentário focado para brasileiros, nem precisasse, mas por ser a Netflix e dirigido por 2 ingleses, realmente eles partem um pouco atrás, né? Para apresentar essa visão do Pelé pro mundo. Antes da gente entrar nessas questões mais a fundo que o documentário aborda, eu tenho um comentário a fazer sobre produção, né? Um consenso, eu já li até artigo sobre isso na 442, tem uns bons anos que eu li esse artigo. Por que a gente não tem filmes bons de futebol, né? E aí um dos argumentos era esse, é muito difícil filmar futebol, é difícil dramatizar o futebol, porque você depende de passes e chutes que não são fáceis de reproduzir, né? Assim, às vezes os movimentos, você reproduzir uma bicicleta, quantas vezes você vai precisar filmar uma bicicleta pra dar certo, né? Então sempre fica uma coisa meio pastelão, meio forçado, assim. E eu acho até que isso é uma diferença importante, porque o Pelé Eterno, ele tem dramatização, ele tem reconstrução, assim, né? O Toró fazendo o Pelé, por exemplo. O documentário, as imagens são todas da época, né? Eles resgataram, reconstruíram imagens, coloriram algumas coisas e eles não dramatizam nada. É tudo factual, né? É tudo verdadeiro. É um documentário mesmo. O Pelé Eterno tem um tom mais de dramatização, né, de romance. E esse documentário de agora, ele praticamente fala o tempo todo de política, né? O Pelé sempre foi um cara que tentou se distanciar publicamente da política institucional e tal, sempre tentou ficar um pouco afastado disso, apesar de não ser afastado, é um cara que nunca foi afastado. Essa ideia do brasileiro de que dá pra você ser fora da política, sendo que o Pelé sempre foi político, né? O documentário mostra muito bem isso. E agora ele aceita falar sobre muita coisa. Ele aceita falar sobre ditadura, aceita falar sobre o João Saldanha, aceita falar sobre questão de pele, de cor e de racismo. E aí, o primeiro tema que eu queria que a gente discutisse aqui é justamente sobre isso. O Pelé mudou de ideia sobre falar de política. Isso é uma coisa que a sociedade exige agora, porque, obviamente, a sociedade mudou muito nos anos que o Pelé jogou e se aposentou e tudo mais. O Pelé viveu muitas eras diferentes, né? Um cara que começou a jogar bola no mundo, se aposentou em outro mundo e viveu a aposentadoria em vários mundos diferentes, né? E hoje em dia, a sociedade está muito mais ligada em política. A gente é uma sociedade que hoje em dia acompanha a transmissão de voto do STF, uma coisa que quando a gente era criança era absolutamente impensável. Hoje em dia esse tipo de coisa está na pauta. E eu achei muito curioso essa parte ser o foco do documentário, e eu fiquei pensando se isso parte mais de uma mudança do Pelé, uma aceitação com a idade de que esse tipo de coisa tem que ser explorado até para deixar um legado do Pelé, ou se também é parte do pressuposto de que a sociedade hoje exige demais essa coisa. Hoje o Pelé talvez seja mais visto como negro do que era antigamente. Talvez antes ele fosse mais Pelé do que negro e hoje ele é mais negro do que Pelé. Não sei, é algo que a gente pode discutir. Cara, eu sinceramente não sei dizer, cara. Eu não sei dizer se é uma coisa pessoal do Pelé, se ele se sente influenciado pela sociedade de uma forma geral. Uma coisa que eu li recentemente, não lembro quem escreveu isso, que é bem interessante, que isso é uma coisa que é nítido, assim. A assessoria do Pelé melhorou muito, né? Você vê que ele na começo dos anos 2000 até o final dos anos 90, ele dava umas opiniões bem merda, né? E dava umas opiniões bem, assim, até meio... suave um pouco... pedante? Não, nem pedante, recalcado sobre outros jogadores. Tipo assim, tanto que teve treta com o Romário, né? E hoje em dia você vê, por exemplo, quando o Messi quebra um recorde aí,
Ele, porra, nas redes sociais posta parabéns, Messi, obrigado, não sei o quê, que você continue encantando. Isso é uma questão de assessoria. É evidente que o Pelé não escreve... Não tá no Instagram escrevendo aos 80 a parada, anos de idade, ele não tá escrevendo a legenda da post dele no Instagram, né? Óbvio. Ele, obviamente, eu acredito que tem ali um meio campo, ele aprova as coisas. Sim. Ele Os caras devem perguntar pro Pelé o que ele quer dizer também. E aí rola ali um consenso. Mas, obviamente, uma melhora de assessoria, né? Sim. Eu não sei até que ponto tanto essa melhora de assessoria pode ser uma reação dele a querer ter uma relação melhor com a forma como ele é visto. Não sei dizer. Não tenho opinião, assim. É interessante pensar isso mesmo. E como eu falei, né? O Pelé é um cara que é um homem negro, nascido numa cidade pequena, nascido de uma família pobre no interior de Minas Gerais, né? Que ele é de Três Corações, nasceu em 1940. E algo que eu não tinha me atentado, que eu nunca tinha parado para pensar, que eu vi em alguma das críticas que eu li sobre o filme, que o Pelé é a personalidade brasileira há mais tempo aí. Não tem ninguém, além do Pelé, que esteja há mais tempo com mais exposição. Hoje em dia, obviamente, por causa da idade, ele aparece muito menos, ele tá com a saúde muito debilitada, mas ele... quadril, não é? Ele tem problema de quadril e assim, é um cara que já tá sendo mais resguardado pela família, mas ele tá desde 1958 direto no imaginário brasileiro. O brasileiro sabe quem é o Pelé, a gente nasce sabendo quem é o Pelé. Não só do brasileiro, né? Do mundo todo, e é a imagem do Brasil pro mundo. O cara realmente tá com a imagem... estampada nos jornais brasileiros do mundo. Eu lembro uma vez que eu fui, quando em 2014, eu tava trabalhando no Lance na cobertura da Copa do Mundo. E aí, antes da Copa começar, mas já naquele clima de Copa, né, jornalista do mundo inteiro aqui e tal, teve um evento promocional do Subway, que o Pelé era garoto propaganda do Subway, e ele foi lá, uma ideia horrível, botaram ele no Subway mínimo no centro. Servindo eu não lembro molho qual, chipotle. eu não lembro qual Subway. Servindo pizza pro Yassi. Eu não lembro qual Subway que é, mas ele é perto ali do INCRA, da Praça da Cruz Vermelha, aqui no Rio de Janeiro, pra quem conhece. Eu não lembro exatamente qual rua que é. É um Subway mínimo, tinha 50 jornalistas do mundo inteiro cobrindo o cara. E assim, ele é um fenômeno, né, cara? A imagem dele é muito forte. A imagem do Pelé é uma imagem muito forte. E eu fico pensando se a gente é justo com o Pelé. Porque sempre foi muito divertido falar mal do Pelé. A gente, no programa sobre o Romário, a gente abre o programa falando que o Pelé é calado um poeta. Sempre se fez muitas críticas ao Pelé. E eu sempre fico pensando sem muitas conclusões sobre a forma como o brasileiro trata ele, em comparação principalmente com a forma como o argentino trata o Maradona, porque são duas relações completamente diferentes. Completamente diferentes. O brasileiro não tem a mesma relação com o Pelé do que o argentino tem com o Maradona. E eu falo isso sem juízo de valor. Eu não acho nem que uma relação é melhor que a outra. Eu acho que as coisas acontecem do jeito que elas são, né? Mas eu acho muito curioso a gente pensar nisso, a forma como o brasileiro julga o Maradona e sempre julgou e trata ele. Como o brasileiro julga o Pelé e sempre tratou ele, né? Por aqui. Eu acho que o Pelé, apesar de ser o maior jogador da história, isso aí a gente não tem problema nenhum pra falar, ele como pessoa, ele nunca foi tão marcante, né, como quanto jogador. Ao contrário, por exemplo, do Maradona que você citou, ao contrário do próprio Romário, que eram caras com personalidade, com opinião, né, com aquela presença forte, assim, fora de campo. O Pelé sempre foi um cara mais... não é alheio, né, mas ele não é um cara de entrar em dividido, mas assim. Escorregadio. Escorregadio, talvez. Isso também tem a ver... A gente estava falando agora há pouco, né? O fato dele não se posicionar tanto. Às vezes ele fala umas besteiras, assim. Eu acho que tem a ver também com a pessoa que o Pelé demonstrou ser fora de campo, né? Eu acho que o documentário da Netflix, ele mostra até uma pessoa diferente, né? Um cara mais humano e mais pé no chão, assim. Ele fala muito mais. Pra mim, o grande ponto do documentário é expor a visão do Pelé sobre várias coisas que a gente praticamente não sabia. Então, a questão dele com o João Saldanha, eu nunca tinha visto ele falar de forma tão aberta. Inclusive, pra mim, o documentário brilha na hora que eles começam a descrever o João Saldanha. Que ele fala que o João Saldanha sabia muito, aí bota um documentário do João Saldanha respondendo em inglês, falando de tática e falando de não sei o quê. E o João Saldanha foi técnico da seleção brasileira. E aí passa pra alguém que eu não lembro quem é, que eu acho que era um zagueiro lá. E a primeira fala dele era:
O João Saldanha era maluco, cara. Almost as much an idol as Pelé is the man who manages the Brazilian team for their build-up to Mexico, Jean Saldanha. It's not easy to change the national character. Maybe it's dangerous. But maybe we have time to change this. If we have time to change this, we can play the same as you play. That means organized. Para aqueles que não conhecem Saldanha, quem ele era? O homem era doido. Mas gente boa pra caramba. Mas também te cobrava. Não tinha receio, porque era o Pelé, o rei do futebol, dele não chegar e cobrar. Cobrava de todo mundo. Uma coisa boa nele era isso, que ele não era medroso, ele não tinha medo. Só que às vezes ele falava algumas coisas que não precisavam falar, não havia necessidade, mas ele queria ser o machão lá. Então, agora, eu particularmente, se você perguntar para mim, ele entendia muito de futebol? Ele não entendia muito de futebol. É uma descrição de um personagem que não tá ali pra falar, né? Que o cara já morreu. Mas que é isso, né? O João Saldanha era tanto genial quanto maluco da cabeça. É um cara que... Queria barrar o Pelé por birra, né? Queria barrar o Pelé por birra, por nada. E ao mesmo tempo que se colocava contrário à ditadura, como seria uma atitude... Não sei correta, mas atitude louvável. Eu acho que não dá pra gente julgar correto quem... Não dá pra gente julgar errado quem não se coloca de frente de uma ditadura. Mas eu acho que é louvável você, em momentos difíceis, se portar do lado contrário desse tipo de coisa, que era a ditadura. E assim, era um cara que tinha muitos desafetos, digamos assim, e eu já me perdi. Eu não lembro mais porque eu comecei a falar disso, mas é isso. Eu acho que é um ponto muito interessante desse documentário, essa caracterização do João Saldanha. E lembrei, porque eu estava falando disso, do que o Pelé fala. Essa posição do Pelé de falar sobre João Saldanha, o Pelé falar por que ele retomou a carreira de Copa do Mundo, por que ele foi jogar a Copa de 70, e ele falando com super honestidade que, tipo, não foi um negócio pensando no Brasil, necessariamente, foi um negócio pensando nele. Ele queria jogar, ele foi lá e jogou. Se eu falar aqui, não, eu voltei a jogar em 70 por causa do povo brasileiro, não, isso eu estaria mentindo, não era uma verdade. Era um desafio meu nessa Copa do Mundo. Eu acho essa questão do Pelé com a Copa de 70 bem interessante, né? Bem marcante no documentário. Porque você vê que em 62 que ele tinha se machucado, em 66 que ele não fez uma boa Copa, a mudança não só de seleção, né, e de fase da vida dele, mas do país mesmo. Em 70 tinha uma questão ufanista, né, pela ditadura. Estimulada pela ditadura. O Brasil precisava do Pelé. Assim, era um país inteiro exigindo dele, não era nem pedindo, era exigindo e cobrando. E ele, uma pessoa só, um cara, como você falou, nascido de uma família pobre no interior de Minas Gerais, tendo que lidar com isso na cabeça dele. E assim, ele não tinha opção. Eu acho até que ele fala que era por ele e tal, mas você vê a pressão que tinha ao redor não por dava ele também. Não dava pra ele não ir. E o Pelé, que a gente fala muito aqui no Armário da Bola desses grandes caras e desse processo todo, o primeiro grande astro do futebol é o Pelé. Isso não tem a menor dúvida. O primeiro cara que foi um fenômeno mundial foi o Pelé. Antes dele você tem grandes jogadores, você vai ter Puskás, você vai ter... o Di Stefano, você vai ter muitos desses caras, mas que jogam em outro mundo. É um mundo completamente diferente. Esse mundo que começa ali na década de 60, no pós-guerra, que o mundo vai começando a se recuperar, e aí a gente vê TV, e aí vê o começo da globalização, as coisas começando a rodar, viagens sendo facilitadas, é aí que o Pelé começa a ser essa grande estrela, e é realmente o grande jogador, cara. Durante a carreira dele, ninguém tinha mais atenção no mundo da bola do que o Pelé. Era um cara gigantesco e realmente é uma pressão muito grande, porque ele não foi preparado para isso, não tinha como saber que ele seria assim. O cara que ele teve que ir levando as coisas da forma como dava, teve que ir reagindo, e a gente nunca pode esquecer do lado pessoal. O Pelé, no fundo, é uma pessoa. Uma pessoa para lidar com tanta coisa assim, numa época dessa, que provavelmente o Pelé não deve ter entrado numa terapia, não deve ter feito um psicólogo, não deve ter um acompanhamento psicológico digno, para lidar com a pressão dessa, né? É uma coisa
a se pensar. Eu acho bem interessante ele falando sobre a relação com a ditadura. Esse aí é a grande questão que todo mundo sempre levantou sobre o Pelé, né? Falou, porra, o Pelé, não sei o que, né? E é interessante, né? Ele se coloca numa posição... Eu acho que tem muito a ver com essa pressão, né, cara? Assim, eu acho que ele foi usado, assim, ele ia na onda, né? E assim, 1970, cara... assim, no auge da ditadura, o cara sendo o Pelé, porra, meu sonho é que ele tivesse se oposto à ditadura, né? Meu sonho é que ele tivesse virado e falado, porra, a ditadura é o caralho, como fez o Reinaldo, por exemplo, do Galo, né? Mas ele era um cara que... ele não tinha como, assim... É foda, né, cara? É foda falar. O que a gente tava falando, eu acho que assim, faltava até substância teórica pro Pelé pra... Discernimento, né? O cara... ele pode até entender que a ditadura é errada, mas ele vai fazer o quê? Que tipo de argumento ele vai falar? E com uma ditadura que na década de 70 tava usando de chumbo. A gente não é o momento da década de 80 que nem o Reinaldo fez, que, porra, incrível, louvável, gigantesco. Então, assim, era um momento muito difícil, um momento de morte, né? O período ali entre 68, depois do AI-5, até 70 e pouquinhos, assim, é um momento muito difícil, cara. Não dá pra dizer que não fariam nada com o Pelé, e aí eu entendo a postura dele. Eu acho muito difícil julgar o Pelé errado por não ter feito nada. Ele foi usado, né, nada. cara? Assim como o usado. Brasil de 70, cara. A seleção toda, de uma forma geral, eu acho que, assim, é muito diferente, como se os caras fizessem... O Pelé mesmo fala isso no filme. Ele não se ligava em campanha política de ninguém. Que ele fala que todo mundo, os dois lados queriam usar ele, e ele falava assim, ó, eu não entendo nada, minha ignorância sobre o assunto é essa. Isso me fez retomar um pouco o que a gente falou no programa do Maradona, aquela história das fotos com a máfia. Eu quero dizer assim, cara, todo mundo quer tirar foto comigo, todo mundo quer usar a imagem desses caras. Eu acho que a relação do Pelé... O papel deles é escolher pra qual lado eles vão. É muito difícil você fazer esse equilíbrio. Eu acho que a questão do Pelé não era a favor da ditadura, era indo com o poder vigente. Não é uma questão que ele, assim, defendia que o Brasil tinha que ser ditadura, que não sei o quê, que o ditador é super legal e tal. Cara, ele tava ali e o país... ele era o cara do país, e o dono, o presidente, o ditador do país era uma ditadura militar, né? Então ele tava ali com o poder vigente, ele não tava com a ditadura em si, né? E, assim, é o que eu falei no começo dessa fala, né? Meu sonho é que o Pelé tivesse tido brio, tivesse a compostura para se opor a isso, mas ele foi na onda, apesar de não ir na onda da ditadura, ele foi na onda do poder vigente. Essa é a impressão que eu tenho. E eu acho que outro momento marcante desse documentário é a fala do Trajano sobre essa Copa de 70, né? José Trajano, que esteve primeiro no Armário da Bola e depois no documentário do Pelé. Isso precisa ser dito. Isso precisa ser dito. A gente apresentou o Trajano pro mundo aí, esperamos aí o agradecimento por ter revelado esse garoto aí. Essa promessa do jornalismo aí, né? Ele tem uma fala no documentário que, cara, pra mim é muito especial. Olha, eu cobri a Copa de 70 e vou dizer uma coisa a você. Eu contra a ditadura, fui pra lá pra torcer contra o Brasil. A gente imaginava que o Brasil ganhando era fortalecer esse Brasil que a gente não queria que vivesse esse momento. Mas futebol é fogo na jaca, como diz o outro. Quando a bola começa a rolar, você passa por cima disso aí. Chegamos lá, não tivemos coragem de torcer contra. É muita sensação de que eu tenho com o futebol hoje em dia. Eu tenho muitas questões com o futebol, com a forma como o futebol é organizado, com todos os erros que a gente aponta no futebol. O Flamengo, que é meu time, que tem uma diretoria de merda, diretoria fascista, que eu sou contra absolutamente tudo que eles fazem. Mas, cara, quando a bola começa a rolar, amigo, acabou. Não tem ditadura, não tem fascismo, não tem nada. Você vai acabar torcendo, principalmente se for um time cativante. Que era o caso dessa seleção, né, cara? É o melhor time de futebol da história. O melhor time de futebol da história, que tem, além do Pelé, um timaço, que era realmente um time incrível, que você tem Canhotinha, Félix, Canhotinha, Tostão, Carlos Alberto Torres, Jairzinho. É muito cara muito bom, cara. É uma seleção muito sinistra. E não só muito cara muito bom, mas muito cara muito bom jogando por música, né? Jogando azeitadíssimo. É legal a gente ver as falas do Pelé sobre essa seleção. Só que aí vem uma crítica minha no documentário. Porque eu acho que faz muita falta as falas do Gerson e do Tostão. Gerson
Cara, mas aí às vezes é uma questão burocrática. Não, sim, mas paciência. O que é mostrado pra gente no filme, eu acho que, tipo, a visão não é completa sem o Gerson, que é o principal nome na mídia dessa seleção. O Gerson não fala? Nada. O Gerson não tem um comentário, não aparece no filme. Que é o principal nome. O Rivelino que fala, né? É o Rivelino. O principal nome na mídia hoje em dia dessa seleção é o Gerson. O Gerson e o Tostão. Porque o Tostão é talvez um dos melhores cronistas esportivos do país e também não fala. Talvez não, com certeza, né? Mas assim, é ele, PVC, de jogador, ele é o melhor, de fato, assim. A gente tem outros cronistas tão grandes quanto ele, mas assim, é um cara extremamente lúcido que eu acho que faltou. E isso emenda em uma outra crítica minha, cara, que eu acho que tinha que ser maior. É muito curto. Eles podiam... a Netflix não tem problema de tempo. Eles podiam fazer em 2 episódios, que seja uma minissérie, porque, cara, muita coisa fica de fora. O Amarildo tem uma fala da Copa de 62, eles explicam mais ou menos que o Amarildo foi substituto do Pelé e passa rápido. O Garrincha não se fala o nome do Garrincha quase, cara. Porra, isso não dá, né? O Garrincha tem que estar nessa história. Então, eu acho que a Netflix podia abrir o bolso aí e fazer um pouquinho maior. Foi uma questão aí... Eu acho que é uma questão que é sobre... É uma questão de escolha de roteiro, né? O filme é sobre o Pelé. É o recorte que eles fazem. Em 62, o Amarildo substituiu o Pelé não tava jogando, né? Então, tipo assim, eu acho que a escolha deles é por aí, né? De falar da relação do Pelé. Então, se o Pelé não tá jogando, beleza, explica o que aconteceu, mas esse é o meu ponto. Eu acho que, tipo, pro documento... Não é uma questão sobre a seleção, sobre as Copas que o Pelé jogou, é sobre o Pelé nas Copas. O meu ponto é que... tem coisas que eu acho que deveriam ter entrado que poderiam ter sido mais exploradas. O caso do Amarildo até podia ter falado um pouco mais. Mas pra mim, principalmente é o caso do Garrincha, né, cara? O Garrincha jogou tudo com em 58, os 2 caras daquela seleção foram Pelé e Garrincha. Tinha que ter falado dele. E o Zagallo também, mas tinha que ter falado. É uma questão muito interessante que eu valorizei muito e que, eu assistindo ficava emocionado, dando risada sozinho em casa. Qualidade das imagens. O resgate das imagens. Isso a gente falou um pouco no começo da dificuldade para isso. E o tratamento e o acervo que eles arranjaram, né? Muita imagem que não só o acervo que eles arranjaram, mas como eles trataram isso, usaram isso. E coisa fora de campo. Muita imagem, muita entrevista do Pelé, muita... Cara nos treinos. Em vestiário. Isso é realmente muito impressionante. E assim, é embasbacante o quanto que o Pelé jogava. É inacreditável. É inacreditável. É muita habilidade, uma explosão absurda, uma finalização absurda. Eu tô arrepiado aqui. Completamente arrepiado. Você, ouvinte, não tá vendo, mas o Gustavo aqui do meu lado tá vendo. Visão de jogo absurda. Cara, é emocionante. É um futebol, verdadeiramente emocionante, cara. É um negócio que eu fiquei embasbacado, eu fiquei absurdado. As imagens da Copa de 70, é muito absurdo o que era aquele time. Os caras estavam jogando muita bola. É realmente inacreditável. É cada golaço e eu acho até que o documentário é engraçado porque ele dá uma certa dramatização na história dessa Copa de 70 que meio que não teve, né, cara? Que o time atropelou todo mundo. No primeiro jogo, talvez, tenha começado perdendo, mas, cara, depois passou o carro e acabou. Não tem discussão, porque era um time com muito craque, jogando muito bem. Pô, afinal é um amasso, né, cara? A Itália finge dar um susto ali, mas pelo amor de Deus, cara. Não Brasil... tinha como, o gol dos gols, né, cara? É o gol do Carlos Alberto Torres, que vai passando o time todo, vai... Só aquela deixadinha. O passe do Pelé por esse gol é ridículo. É fascinante. É ridículo. É debochado, assim. É maravilhoso, né? Essa Copa tem muitas imagens, né? Eles mostram também a imagem da defesa do Gordon Banks, que, cara, toda vez que eu vejo, eu fico de boca aberta, porque é uma cabeçada muito perfeita do Pelé. Muito forte pra baixo. E o Gordon Banks vai e cata. Realmente essa parte da década de 70, eu acho que é a principal parte do documentário, fora as falas, né? Porque a gente tem muita fala legal. Pô, as falas do Zagallo é emocionante, cara. Esses caras têm que ser ouvidos. O Zagallo é um cara... Eu lembro, quando eu tava na escola, teve uma vez que o Zagallo foi lá visitar, isso lá por 2010, ou 9, ou 11, alguma coisa por aí. O Zagallo foi visitar e o meu professor de educação física tava puto. Ele tava falando, cara, porra, imagina que um grande nome, um cara campeão do mundo de basquete vai numa escola dos Estados Unidos. Cara, a cidade para. E lá na escola, a minha escola não botou nem todos os alunos pra assistirem. Tipo assim, eu acho que a gente, por muitas vezes, não considera esses caras dignos do que eles merecem. O Zagallo é um deles, cara. O Zagallo é um cara que, porra, sabe muito. Ele tá presente na história do futebol até 2005, 6, 7, 10, talvez. Em 2006 ele tava ali de auxiliar do Parreira, né? Pois é, cara. É um cara muito importante. E a visão desses caras é muito importante. Toda vez que o Zagallo aparecia, eu ficava emocionado, porque ele tá muito velhinho, cara. Ele tá com 98 ou 99 anos. Não é isso tudo não. Tá doido?
Não é não. Vai fazer 90. É, ele faz 90 esse ano, me enganei. Mas é um cara muito velho, né? É um cara que já é velho há muitos anos. Quando a gente nasceu, ele já era velho. Quando a gente nasceu, ele já era velho. E a gente tem que ver esses caras, né? E aí outro ponto do documentário que é muito legal é a reunião do time do Santos, né, cara? Eles botam isso é aquele genial. almoço. E aí, por isso que eu falo também que podia ser maior. E, cara, é muito pouco essa parte. Eu queria ver mais, ver mais daquela resenha. É isso, né, cara? O filme é mais sobre as Copas do Mundo. A parte do Santos é meio passando. O recorte que eles fazem é esse, mas tem cada gol do eu Pelé quero pelo criticar Santos. justamente o recorte dele, do documentário, porque eu acho que podiam dar mais. Esse encontro dos caras, porra, é muito legal, é muita história pra contar, cara. É muita história, porque esses caras viveram muita coisa juntos, jogavam muita partida. Não, essa resenha é inacreditável. Viajavam. É de chorar assistindo. Muito legal, cara. E essa parte do documentário também é muito interessante. E assim a gente chega ao final desse episódio. O primeiro programa nosso analisando uma peça cultural, não especificamente analisando um time, um campeonato. Um programa, uma pessoa, né? É, um programa que a gente tá fazendo aqui de boina e camisa listrada, segurando um casaco num café em Paris. É assim que estamos gravando, porque estamos falando de cinema. Carece de fonte. Programa cultural. É um programa sério, né, cara? A gente falou pouca bobagem. É, a gente começou falando bobagem. tanta bobagem no começo ali. É. Pra nossa média, né? Fica um abraço pro nosso amigo Jordi Alba ou pra Jéssica Alba, né? Que queria um programa menos infanto-juvenil. A gente consegue. A gente consegue fazer programas sérios. A gente escolhe não fazer. Esse que é o charme do Armário da Bola. É isso. A gente falou aqui do filme, falou bastante coisa. E assim, é um filme grande, né, cara? É muita coisa. A gente poderia ficar falando muito mais, assim, se a gente assistisse o filme 3, 4 vezes. A gente poderia anotar muito mais coisa pra falar, mas acho que vale a gente só começar um debate e continuar nas redes. A gente vai conversar com todo mundo, chama a gente pra falar. Tudo que a gente falou aqui é minha opinião, assim, né? Não tem certo e errado, né? É. São impressões e opiniões, assim. Então... É quase uma crítica nossa ao documentário falar o que a gente achou dessa peça. Muito importante, cara. É muito importante a gente falar sobre Pelé. É muito importante a gente resgatar o Pelé como grande nome do futebol em tempos de revisionismo histórico. Em tempos que falam que o Pelé só jogou contra pedreiro, em tempos de falar que só vale gol oficial, que ele não tem 1000 gols e tal. É importante a gente estabelecer isso por carinho à história do futebol. A gente, desde o começo do Armário da Bola, a gente tá com esse projeto justamente porque a gente tem muito carinho à história do futebol e muitas vezes a gente vê gente tratando a história do futebol como se não fosse nada, fazendo esses revisionismos, tratando o futebol como anacronismo. Eu acho que até acontece muitas vezes, é sempre esse negócio do Messi, os gols oficiais e não oficiais. Eu acho que isso vem muito como uma resposta até inconsciente à questão do futebol antigamente era melhor, né? Acho que a gente acaba ficando preso numa dicotomia entre futebol antigamente era melhor e o futebol hoje em dia é muito melhor. Então a gente acaba não dando o valor que as coisas merecem. E o Pelé merece muito valor, porque o Pelé é muito grande, é o atleta do século, é o maior jogador de futebol de todos os tempos, sem comparação, é o rei do futebol. E essas obras são muito importantes até para gerar esse burburinho sobre. A gente fez um programa aqui, o meu time de Portugal fez um programa lá, vai ter crítica na internet, vai um moleque, hoje de 14 anos, não tem nada pra ver na Netflix, vai assistir esse filme, vai se apaixonar mais por futebol, vai ver a história. Então, eu acho que, no fundo, o documentário trata a história do Pelé com carinho e com respeito, que é isso que a gente quer. A gente quer que a história do futebol seja tratada com carinho, com respeito e com atenção que merece ter. Eu acho que tem essa dicotomia aí, né? Não necessariamente o futebol era melhor antigamente, mas o Pelé era assim. O Pelé era muito melhor. Ele era melhor sim. Ele era muito melhor. A gente falou um pouco disso no episódio sobre a Zâmbia, né? Curioso esse assunto vindo num programa, né? A gente falou sobre a Zâmbia, sobre um atacante zambiano que também era desconsiderado como o maior artilheiro em um ano só. Cara, isso aí é como você falou, um anacronismo, né, cara? Porque não sei o quê, o cara não só fazia gol em amistoso. Amistoso também era jogo oficial, meu amigo. Era amistoso contra os melhores da época. Não mas tinha. Isso era acontece... diferente a competição. Simples assim, foda-se que não foi na Libertadores. Também foi na Libertadores, também foi no Mundial. E, o cara jogou os maiores campeonatos da época. E cara, eu acho de uma bobagem. Eu acho que é uma reação de europeu que não aguenta que o melhor da história nunca jogou lá. E muita gente aqui engole isso. Engole esse papo. É um papinho
besta. E outra coisa, né? O europeu é tão besta com essa parada que eles falam que o cara que quebra os recordes do Pelé é um sul-americano. Né? Eles não têm europeu pra Nascido na quebrar. América do Sul. Apesar de ser um europeu, o Messi é europeu, né? Ele nasceu na América do Sul. Isso acontece em qualquer lugar. No basquete tem esse mesmo papo. Esse papo que o Michael Jordan só jogava contra o pedreiro e contra pedreiros e a visão preconceituosa aí, dizendo que os caras não eram jogador de nada. Mas assim, isso acontece em tudo quanto é lugar. E a gente tá aqui justamente para fazer essa oposição e bater o pé de que, cara, a história ela precisa ser tratada com carinho. E a história do Pelé ela tem que ser contada. Que venham mais documentários sobre o Pelé, que conte-se mais a história dele. Não só dele, né? E de muitos caras, né? Quanto mais a gente tiver, melhor. Eu acho que a gente tá numa fase boa de documentários sobre esporte. Tomara que a gente evolua nesse sentido, porque é importante essa visão. Você tem destaque final, Chico? Meu destaque final é pra cada um dos 1000 e caralhada gols que o Pelé fez. 1.238, se eu não me engano. Mais de 1.200. Passou de 1.400, hein? Não, 1.200 e tal. Vamos pesquisar ao vivo aqui. Ah, se não fez 1.400, o que eu fiz com ele no PlayStation conta também. Pelé tem 1.283. Eu não lembro quanto eu falei. Será que eu acertei? 238, acho que você falou. Porra, eu errei a ordem dos logaritmos. O destaque vai pra cada um dos 1.283 gols. E foda-se quem quer falar que não sei o que. Cara, não surgiu ninguém melhor do que o Pelé depois. E nem com o impacto que o Pelé teve. Não. O Pelé, ele mudou. O Pelé... A gente aqui fazendo um monte de discurso, né? Não, porque esse negócio antigamente era melhor. Não, o meu destaque final é antigamente era melhor. Não, assim, falando na boa. Não, mas a nossa geração antigamente vai ser, porra, bom era o Toró no meio campo do Flamengo. Era o Márcio Araújo. Porra. Não, mas falando na boa, o Pelé, ele... Eu fico enojado com essa tentativa de diminuir o Pelé. O Pelé que foi dentro de campo, porque por causa de parâmetros de hoje em dia, eu acho que é burro e anacrônico. E não contribui em nada. Nada. E meu destaque final é esse, é pra cada um dos 1.283 gols que ele fez. E não foi mais porque ele não quis. Porque se ele quisesse ter jogado na Copa do Mundo em 74... Cara, se vacilar, ele jogava a Copa com Zico 78, tá? Ele ia estar com 37, se ele tivesse afim... ainda tinha ganhado mais uma Copa aí, de onda. Exatamente. Porra, respeita. E com isso a gente chega ao final desse episódio diferente do Armário da Bola. Avisa a gente se você curtiu, se você gostou. A gente... Mande suas ponderações. Dê sua opinião sobre o documentário, vamos conversar sobre. E se gostou desse formato, avisa a gente que a gente pode pegar outros documentários e outras peças artísticas sobre futebol pra debater. A gente já indicou muita série aqui, né? Muita série, muito livro aqui, a gente já indicou, mas assim, um programa de a gente dedicar inteiro a um conteúdo só nunca tinha rolado. A gente curte muito esses materiais produzidos sobre futebol e se a galera curtir, avisa a gente que a gente busca fazer mais. Valeu, abraço, até semana que vem.